Bom, a Expedição Bem Brasil hoje no município de Itaipulândia. Eu estou aqui com o médico veterinário, zootecnista, professor Adriano Ramos Cardoso. Professor, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil aqui, para a gente mostrar mais um trabalho na ovinocultura de corte paranaense e brasileira. É um prazer a gente poder estar aqui para mostrar o seu trabalho e o trabalho aqui da cabanha. É um prazer, né? Principalmente porque a gente recebe uma equipe formidável como essa, conhecida no Brasil inteiro. A Expedição é algo que traz a experiência de todos os cantos desse Brasil. Com isso, é uma satisfação recebê-los aqui, é um prazer imenso, uma vez que possa estar demonstrando o nosso trabalho, o que a gente tem de melhor. E muitos me perguntam se a ovinocultura para mim é um hobby. Não, é uma paixão mesmo, não é um hobby. Não deixa de ser a paixão. Ela é uma paixão, né? O hobby é quando você de vez em quando vai lá e gosta e faz alguma coisa, como um jogo, futebol, algo mais. Aqui não, aqui nós temos uma paixão pela ovinocultura já faz muito tempo, né? Aqui nós temos uma sociedade que já vem há muitos anos com o Dr. Carlos Fernandes Duso. Nessa propriedade, nós começamos há mais de 10 anos, trabalhando na ovinocultura, produzindo carne com qualidade e exigência, com mercado exigente como é Foz do Iguaçu e Cascavel, que é a nossa região de maior consumo. Aqui em Itaipulândia sempre foi um desafio, porque é muito quente, uma região que nós começamos e fomos trabalhando as diversidades. Hoje nós trabalhamos com os galpões com altura de pé direito, ventilação, e que a gente conseguiu agregar uma genética de qualidade. Nós introduzimos o Ile de France desde que quando eu morava no Rio Grande do Sul, quando eu vim para cá, nós se conhecemos o Dr. Carlos e o Fernando Duso, que é filho do Dr. Carlos, e nós vamos unir as forças, né? Vamos entrar com tecnologia, com rebanhos diferentes, vamos unir as raças que nós temos. No início foi juntamente com a Santa Inês, e aí nós, trabalhando nesses últimos anos, a gente observou até pelo que o mercado exigia, a gente ficou com o Ile de France e o Dorper. Hoje nós trabalhamos raças puras e animais que vão para abate, com alguns animais que ainda são de cruzamento Tex com Ile, porém nosso rebanho está formando dele, toda a base dele é a base do Ile de France. Nós temos aqui algumas fêmeas POs, depois as nossas tatuagens são para cima do naturalmente colorido, que são os Ile preto. Aí nós temos já a base 1, base 2, agora indo para a base 3, com carneiro, sempre carneiro PO. Todos os carneiros nossos a gente tende a comprar em grandes leilões, a gente busca essa genética, a gente busca esse aprimoramento. Nossos carneiros são sempre carneiros de ponta e nós utilizando na base de nossas ovelhas. Sempre tentando comprar os animais que tem de melhor. O último rebanho comprado foi uma liquidação de um rebanho que já vem com geração francesa do Ile de France há algum tempo, né? E nós trouxemos parte desse rebanho aqui para o Paraná, e essa é a gratificação, né? Porque as pessoas que vêm comprar da gente, que eles chegam e saem com um produto de qualidade. Essa é a nossa satisfação. E ser referência, né, professor? Quando nós estivemos começando aqui o trabalho da Expedição Bem Brasil no estado do Paraná, e falamos, né, da nossa visita aos produtores, a própria Associação Brasileira do Ile de France, Chico Borborema, um abraço, Chico, você tem que ir lá, professor Adriano, lá você tem que ir, porque é referência do Ile de France no estado do Paraná, eu faço questão de estar lá, e a gente poder estar aqui hoje. E ele assumindo agora como presidente da BCIF, né? Exatamente. Foi nomeado agora na Expo Inter em início de setembro. O Chico, um abraço para o Chico, um grande parceiro, um grande produtor de São Paulo. Verdade. É um cara que batalha muito pela raça, batalha muito pela produção e pelos ovinocultores, né? Independente a raça que se trabalhe, nós temos que ter união, porque todo mundo tem um gosto, né? Cada um prefere uma raça. Se não fosse assim, não existiria várias raças. Essa diversidade que nós temos. E quando a gente vai para as grandes feiras, que a gente vê a quantidade de raças existentes, tem espaço para todo mundo. Então, não existe uma raça melhor que outra, existe uma raça melhor adaptada ao teu sistema de produção, né? É onde que dá certo. Dando certo, qualquer raça, ela é boa. E nós, quando montamos essa ideia da ovinocultura, nós temos outros planejamentos, né? Hoje nós estamos produzindo, nós vamos lançar a nossa carne própria, a carne da cabanha Lindamar. Lindamar porque a vista aqui é para a beira do lago, é a linha Lindamar dentro do... É o fato. Itaipulândia, o pessoal pergunta muito, mas por que Lindamar, né?
porque a nossa vista aqui, ela é pro lago e logo do lado já é o Paraguai, né? É verdade. Então ela é como se tivesse um mar, então essa é o nome da região. Aliás, você que está acompanhando a Expedição do Brasil, nós tivemos a oportunidade de chegar aqui logo pela manhã e a primeira coisa que a gente observa é o que o professor está comentando aqui. Nós temos aqui as margens do Lago do Itaipu, né? Uma parte, um braço do Lago do Itaipu, uma paisagem lindíssima, uma região plana, como o professor falou, quente, mas com uma paisagem belíssima, e o nome Lindamar faz jus à paisagem que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer aqui hoje. Professor, falando do zootecnista e do veterinário, quem veio primeiro, a ovinocultura, ou o senhor já conheceu lá na graduação, ou veio depois de formado? Como é que foi essa história entre a formação profissional e a ovinocultura? Isso é uma história que vem há muitos anos. Meu pai era veterinário e ele tinha um compadre que era um advogado. E era criador de ovinos também, e meu pai... Do Rio Grande? Do Rio Grande do Sul, lá em São Vicente do Sul. O compadre, meu pai já falecido, meu pai também já falecido. E eu lembro como se fosse hoje, que meu pai chegava com... nem me lembro o que era o dinheiro, se era cruzado, não me lembro o que era o dinheiro naquela época. E ele chegava com um pouco de dinheiro e falava assim, olha, isso aqui, o Dr. Castor, que era o nome dele, né? Dr. Castor Dornelles, te mandou porque é das tuas ovelhas. Ele sempre te deu uma ou outra ovelha para ti, para tua irmã, e ele tirou a lã e hoje estou entregando. E aquilo sempre ficou na minha cabeça, né? A ovinocultura, eu tinha lá seus, 7, 8 anos, ganhando um troco nela, e comecei sempre a pensar, né? Vamos trabalhar. Depois nós se juntamos em 3 e formamos uma cabanha. Nós formamos uma cabanha, a primeira cabanha de Ile-de-France, foi lá no Rio Grande do Sul, aí já é Santa Maria, porque a cidade natal minha é Santa Maria, porque eu fui morar em São Vicente, voltei para Santa Maria, fiz faculdade, conheci mais 2 loucos da ovinocultura e se juntamos, montamos uma cabanha. Primeira cabanha do Plato, né? Isso foi que ano, professor? Que ano foi isso? Isso foi em 96, 97, foi quando eu entrei na faculdade, 97, nós montamos. Então, naquela época, tinha um leilão chamado leilão Nota 1000 do Ile-de-France, era só um leilão, só de Ile-de-France. E tinha lá 300, 400 animais de Ile-de-France. Me lembro que primeiro leilão nós rematamos 70% dos animais de reprodução, matriz, nós compramos 70%. Só ficou os cordeiros para abate e alguns machos que a gente não absorveu e foi vendido para outros. Aí na segunda fase nós compramos mais um tanto de animais, aí animais já antigos, né? Sabrito, Soteia, Júdice, e aí nós fomos comprando dessas linhagens e foi a base do nosso rebanho. Depois nós introduzimos, até contando uma história, se ele vai assistir essa reportagem, ele vai lembrar, e a gente sempre fala, se chama Cleto Antoniazzi, lá de São Gabriel. Eu entrei na graduação em zootecnia, comecei a trabalhar com vinocultura, e eu conheci o senhor Cleto, né? E falei para ele, eu queria comprar muito um carneiro do senhor para a instituição. Aí ele, tá, então faz o seguinte, um dia vai lá na minha propriedade, aí tu vai escolher um animal. Eu tinha 21 anos, né? Novo, né? Tinha começado, mas naquele tempo já visualizava as coisas. Pegamos uma Kombi da instituição, escrito UFSM, né? Cedido pelo Departamento de Ovinocultura, fomos a São Gabriel, e eu tenho as fotos até hoje guardadas, armazenadas, e ele falou, pode escolher esses carneiros, o carneiro que tu escolher é bem escolhido. Peguei o carneiro, botei um buçal, cheguei na frente da Kombi, ele trepou em cima da Kombi e nós partimos Santa Maria. Toda vez que eu encontro ele lá na Expoente, ele conta a mesma história. O Adriano, quando foi na propriedade, ele queria me passar a perna, ele ia lá, carregou o carneiro dentro de uma Kombi e veio para Santa Maria. Então, são histórias assim que marcam muito, né? Com certeza. E o Ile-de-France já está aí desde a sua época de graduação, a paixão pelo Ile-de-France já está lá. Ele é antes disso, né? Quando era criança, depois quando fui para a graduação, a gente foi formando. E isso a gente fez, toda essa história, né? A gente criou uma história dessa cultura, da ovinocultura. Sou um cara apaixonado pela carne da ovinocultura, a gente tem um consumo muito grande. É deliciosa, né, professor? E sempre com qualidade, a gente faz... Para mim, é um dos pratos principais na minha casa. A gente
abate o animal, faz os cortes especiais. A gente não consome somente ele assado, né? Então a gente faz uma carne muito versátil, né? Sempre gourmet, sempre diferenciado, com carne de qualidade. Então essa foi a história que nós chegamos a ter aqui. E o Dr. Carlos, sempre com aquela vontade de criar e melhorar, ele é um incentivador, né? O Dr. Carlos, que é o meu sócio, ele sempre fala para mim: Adriano, podemos ter poucos bichos, mas temos que ter bichos de qualidade. E ele investe muito nessa ideologia. Que a gente teve a oportunidade de ver aqui hoje, com certeza. Ele até era para estar aqui, mas devido aos compromissos dele em Foz do Iguaçu, ele acabou não podendo estar. Queria estar aqui, né? Eu sei que é um abraço a ele, obrigado aí, né, por essa oportunidade de nós estarmos aqui com o professor Adriano também. E se ele tivesse aqui, ele ia te falar: olha, o que tu tá vendo é o que tem de melhor. E realmente a gente sempre procura chegar nas perfeições, né? A gente sempre procura chegar. Nunca foi uma pretensão nossa dizer assim, ó, fomos grande campeão, mas não. Nós temos animais, filhos de grandes campeões, animais que se destacam. Isso o Dr. Carlos é... E, aliás, o senhor tem tido a oportunidade, inclusive, de colocar esses animais aqui na Cabanha para criadores aqui do entorno, disponibilizando essa genética também, né, professor? Vai fazer com que essa qualidade, essa genética se espalhe nessa região onde nós estamos por aqui, né? Ah, sem dúvida, né? Esse é o objetivo, né? Quando a gente começou e as premissas é formar rebanhos, até a gente tem a intenção de lançar uma carne própria nossa, a gente já está com todo o marketing construído, né? Já desenvolvemos esse material, foi uma agência que fez, então a gente, a partir de agora, fomentar a criação, por isso que a nossa meta é 600 animais, né? 600 matrizes, e com isso ter aqui na nossa região produtores que queiram encarar, né, para trabalhar e a gente poder fornecer qualidade, sempre formar esse pool aqui. Em breve nós vamos ter então essa carne no mercado disponível para o consumidor. Ah, sem dúvida, é onde nós queremos chegar, né? Fantástico. Nós queremos essa finalidade, entregar para os nossos amigos, né, uma carne de qualidade e com isso uma genética que possa ser vendida para toda a região, Brasil, lá fora. Professor, aproveitando até dessa experiência que o senhor tem aqui, né, na região que nós estamos, a proximidade que a gente está aqui com Cascavel, proximidade com Foz do Iguaçu, que tem um mercado consumidor bastante ativo e já com hábito de consumo. Nessa experiência, nessa jornada que o senhor fez depois também mestrado e doutorado, na especialização com ovinocultura, respirando a ovinocultura 24 horas por dia, é professor da área, né, na universidade. Como é que o senhor está vendo a ovinocultura no estado do Paraná e a questão do consumo dessa carne ovina? Essa é uma pergunta bem pertinente, porque nada a gente fala sem uma constatação. Eu sempre falei que a melhor resposta é você publicar, né? Fazer levantamento de dados para isso. Nós tivemos em Foz do Iguaçu, alguns anos atrás, com um grupo do pessoal do Sebrae. Então a gente não foi sozinho fazer um levantamento. Nós contratamos uma equipe do Sebrae para fazer um levantamento. E nós fomos para Foz do Iguaçu e visitamos 3 supermercados e 3 hotéis. Eu falei, chega, vamos embora. Nós temos que matar todo o rebanho do Paraná. Só esses aqui. Então não vamos visitar amanhã, nós já escutamos o que nós queríamos ouvir, né? É uma comunidade árabe, uma comunidade de etnias diversas na nossa região, com consumo muito grande. A única coisa que a gente procura é entregar uma carne com sanidade, né? Fazer um abate fiscalizado, onde chega na mão de um cliente que ele realmente tem uma boa satisfação. E sempre deixar bem claro, em todas as perguntas que vêm, onde a pessoa pergunta muito, que é a questão de ovino lanado ou deslanado. Se tu pegares um ovino lanado e alguém às vezes fala, o que dá gosto na carne é lã. Não é. O que dá o gosto na carne é muito tempo você trabalhar com confinamento de silagem concentrado. Os perfis do ácido graxo fazem com que haja esse cheiro. A mudança é em função da nutrição, né? E não em função da raça. E não em função da raça. Então isso que o pessoal pergunta muito em Foz. O teu animal é lanado, é deslanado? Por que tem um animal que tem gosto? Porque o animal confinado dá esse gosto. A gente já fez testes de painéis degustativos dentro da instituição, aonde se não percebeu gosto nenhum. Animais entre lanados, não lanados, se percebeu quando a gente, mais de 75 dias, confinados somente com silagem. Aí muda, né? Essas características organolépticas tendem a ter a acentuar um pouco mais, né? Por isso que vocês viram que a nossa nutrição é triturado juntamente um volumoso
cortado no momento, que isso não permite dar esse gosto diferenciado. Mas aí fica essa grande rede, né? E esse grande vazio que é Foz do Iguaçu, 150 quilômetros, Cascavel. Duas grandes mercados da ovinocultura, consumo muito alto e que faltando cordeiro. Faltando cordeiro. Isso que eu queria lhe perguntar, né? Nessa jornada que a gente está passando aqui pelo estado do Paraná, eu já tive a oportunidade de visitar frigoríficos ligados a cooperativas, frigoríficos também individuais ou particulares, e todos eles trabalhando com ociosidade, todos eles demandando cordeiro. Outros estados da região sudeste, a mesma situação, faltando cordeiro no mercado. Na sua opinião, o que falta para termos mais produtores e ampliarmos esse mercado do rebanho comercial para a produção de cordeiro? O pessoal entender que o preço do cordeiro tem que ser o preço do mercado do cordeiro, e não o preço do cordeiro no clandestino. O pessoal ele quer produzir um cordeiro, mas ele quer se basear no preço da carne clandestina. O preço da carne clandestina, ela é quase o dobro do preço da carne. Ah, mas melhor então vendendo no clandestino. Você quer fazer escala? Você quer fazer produção? Você quer trabalhar com lucratividade ou quer ficar vendendo tipo melancia na beira da estrada? Né? Então você tem que pensar nesse questionamento. Claro. Tem que ter uma cadeia organizada, alguém que puxa a frente, e que as pessoas que estão vendendo é o preço como se fosse do boi. Né? Ah, vou vender um boi clandestino que vai me dar mais lucro. Você tem que vender carga, tu tem que fazer volume, tu tem que ganhar dinheiro com o processo. Senão ele só te come comida, e aí quando você acha que vai te dar lucro, já torrou tudo e passou o tempo. Um cordeiro que fica um dia a mais na minha propriedade comendo comida é prejuízo. Com certeza. Nesse ciclo que conhecemos como vida, nascemos e crescemos. Conquistamos o nosso espaço, a nossa terra, o nosso chão. E muito antes do amanhecer, já estamos de pé, com disposição e sorriso no rosto para conquistar o nosso sustento, com a confiança de ter com quem cooperar. Cooperação que nos orienta a escolher o melhor para o rebanho e para a lavoura, nos dá segurança para fazer nossos negócios e nos permite focar na nossa vocação produtora. Ah, como é bom contar com uma cooperativa que me ajuda nos bons momentos, mas principalmente me ampara nos momentos de dificuldade. São mais de 70 anos dessa linda história. E como tudo cresceu por aqui. Hoje, atuamos nas cadeias de carnes, leite, batata e agrícola. É essa força que nos une e nos permite alcançar grandes conquistas. Aqui na Castrolanda, nossos pilares são bem definidos. Acreditamos na força do trabalho e da educação e temos fé em um futuro cada vez mais promissor. Encontro na cooperativa, segurança financeira e conveniência de poder contar com vários serviços. Dessa forma, fico mais tranquilo e posso dedicar mais tempo para minha propriedade e minha família. E pensar que o sonho dos pioneiros holandeses deu mais que certo, hein? E continuamos crescendo rumo ao horizonte, porque o futuro construímos hoje. Castrolanda, cooperando com quem faz o agro acontecer. Todos os animais que nascem na propriedade, a gente vê o número ou a tatuagem da fêmea e nós fazemos a brincação desses animais. Se é um macho, nós colocamos um brinco azul. Se é uma fêmea, nós colocamos um brinco rosa. E nós identificamos todos os animais na orelha esquerda e colocando a numeração para trás, para poder identificar. Depois desses animais, com o tempo, a gente fez a comunicação lá na Arco, de cobertura, nascimento, aí o técnico vem, veja o brinco do animal, veja a tatuagem da mãe, e aí ele vai olhar se vai acabar fazendo o registro ou não. Aí nós fazemos um manejo único, que é botar o brinco, botar a borrachinha para fazer a descola, cuidados com o umbigo desde que nasce, e aí periodicamente a gente vai dosificando as matrizes e vai fazendo esse controle. Sempre cuidando, né,
nós temos aqui as raiaduras da orelha, aí, seja as inervações, e nós colocamos entre as inervações, para que não haja a quebra da cartilagem da orelha. Então aqui o manejo com a identificação dos animais, para ter o controle zootécnico do rebanho, sendo feito o trabalho aqui da identificação com a numeração dos animais, nesse lote de cordeiros recém-nascidos que nós estamos tendo a oportunidade de vir aqui. Professor, nesse caso aqui do manejo que o senhor está fazendo, com qual faixa etária o senhor trabalha? Os animais praticamente recém-nascidos, o senhor já vem fazendo esses cuidados? São recém-nascidos. Dentro da semana, eu coloco o brinco, coloco a borrachinha para fazer a descola ou a castração, se são animais que a gente já vê no nascimento que ele não tem característica para ir para reprodução, e já vacinamos para carbúnculo com tétano. É muito importante usar a vacina, né, de carbúnculo que contenha tétano, porque nós já perdemos animais por tétano na propriedade, então a gente sempre trabalha com esse segmento. Fazer a vacinação, por mais que o indicativo seja 30, 45 dias após o nascimento, a gente utiliza aí com uma semana a primeira dose e aí depois repete com 45 dias. Porque já tivemos animais com perdas, com problema de tétano, tanto na retirada da cola como na castração. Então, para evitar isso, a gente nasceu em uma semana, a gente já identifica o animal e já faz todos os procedimentos dentro da propriedade. Então, mais um procedimento aqui, no caso específico aqui, a inserção da borrachinha, que também tem uma posição, um detalhe importante, né, professor, para colocar, né? A gente coloca a borrachinha no final das pregas, né, o animal que vai ficar para reprodução, as fêmeazinhas, e aí os machinhos a gente bota um pouco mais curto, sempre tentando fazer com que essa borrachinha, no final da prega, no meio de prega, que vá sempre cobrir a vulva, para depois não dar queimado. Nossa região é uma região muito quente, né? Muita incidência de insolação, então para não fazer a queima. A gente utiliza isso, sempre colocando na verta no final das pregas caudal. Professor, o senhor tem alguma notícia ou alguma constatação de questões relacionadas a prolapso de útero em função dessa caudectomia ser um pouco mais curta? Tem alguma coisa que a gente vê muitos produtores às vezes com essa dúvida de que a posição de colocar a borrachinha muito curta, às vezes perde a elasticidade ou perde a musculatura, que acaba causando prolapso de útero. O senhor tem essa constatação, alguma informação nesse sentido? Tem relatos, né? Relatos na propriedade nós não temos. Tivemos uma vez só um prolapso, um cordeiro muito grande que acabou dando problema de saída do útero para fora, acabamos ainda tendo que eutanasiar a fêmea. Foi uma vez só até hoje. Mas tem relatos de produtores, né, e pesquisas que apresentam isso. Nós nunca tivemos, porque a gente toma esse cuidado. Mas essa utilização da borrachinha, ela é necessária, principalmente nas ovelhas de lã, porque a gente já acabou lendo alguns trabalhos que falava o motivo de não tirar, né, a borrachinha em função que o animal sente dor e toda questão de cuidados com o recém-nascido. Porém, nós fizemos um teste, deixamos algumas ovelhas da raça L de França com o rabinho e elas não emprenharam. Nenhuma delas emprenhou. Fizemos 2 anos, fizemos indução de cio e não emprenhou. Então, nós verificamos que realmente a não retirada do rabo interfere muito na vida reprodutiva das fêmeas. Então, tem os detalhes e a importância do manejo, conhecimento técnico, aqui o manejo com os recém-nascidos, com a identificação com brincos, a colocação da borrachinha para fazer o trabalho da caudectomia e a vacinação, como o professor chama a atenção, em especial para que haja todo o controle da costidiose, inclusive o tétano. Isso aqui é um produto para costidiose. Nesse momento o senhor fez aí para costidiose e para coccidiose, todos dois, aproveitando o momento do manejo e já fazer esse protocolo vacinal, né, professor? Temos uma incidência alta de coccidiose, então nós usamos um produto ao nascimento, 1 ml para cada quilo do animal, em torno de 2 a 3 kg, até 4 kg nascem os cordeiros, e a gente dá em torno de 2 ml a 3 ml via oral. Depois repetimos nos animais, com em torno de 70 a 80 dias, nós repetimos essa aplicação para um tratamento e um cuidado, aí, um preventivo para a coccidiose. Feito. Pelo todo o manejo sanitário com recém-nascidos, os cuidados aqui necessários
a realização do manejo com rebanho. Professor Adriano, nós estamos vendo mais um lote aqui da Cabanha Lindamar. Eu queria aproveitar e explorar, né, esse conhecimento do trabalho que o senhor vem fazendo com relação à reprodução. Queria que o senhor explicasse um pouco do protocolo que o senhor tem utilizado aqui e por que dessa escolha por esse protocolo. A gente faz IATF e dentro do IATF a gente faz a inseminação com coleta fresco, podendo fazer no fundo do saco, né, que a gente chama, que é a reprodução apenas via intravaginal, ou fazemos por laparoscopia. Nesse lote aqui nós fizemos IATF, né, que é a inseminação por tempo fixo. Então, dia 0, dia 6 nós retiramos o implante e aí nós largamos o carneiro. Então nós temos uma diferença de parição de 15 dias somente. Então aqui um lote de animais que nasceram todos semana passada, o outro lote nasceu 3 dias depois e a gente vai fazendo os manejos. E a gente tem usado tanto a buchinha como o implante de silicone e a gente observa momentos diferentes. Silicone tiver uma agressividade um pouquinho maior na introdução e na colocação do que a buchinha, porém a buchinha tem mais aderência, mais vaginite do que quando eu trabalhava com silicone. Mas aqui quando a gente faz os lotes, então desmama tudo ao mesmo tempo, a gente já induz o IATF já fazemos a inseminação. Nesse caso aqui, nós vamos tirar a lã dessas ovelhas, vamos esquilar agora no final de setembro e está marcado para o dia 19 de outubro fazer por laparoscopia. A gente faz a inseminação por laparoscopia, 30 dias a 40 dias depois a gente faz o ultrassom e aquilo que não ficou prenha pela laparoscopia e a gente faz a liberação do carneiro em cima das fêmeas. Então a gente faz um controle genético aqui em cima do que a gente usa de sêmen, controle genético com os machos, para poder fazer o registro na arco. A gente registra a maioria dos nossos animais como PA, né? Que são puros por avaliação, devido até o custo e o nosso manejo. Então, os animais puros, a gente tem separada todas elas quando nasce, já faz identificação, já faz todo o segmento, mas grande parte dos nossos animais são animais PA e a gente vai aí retirando do rebanho aquilo que tem pouco padrão racial. Às vezes tem boa carcaça, um animal bom para reprodução, aí a gente vende para terceiros para continuar a sequência na parte de produção de carne. Muitas vezes a gente tem animais que apresentam qualquer fenotipicamente que não está dentro do padrão da raça, mas tem um índice corporal, um ganho de peso, déficits desde o peso a nascer, desmama e de reprodução bem superior às vezes do que um animal puro. Então a gente deixa para terceiros essa linha de reprodução. Mas nós usamos nas fêmeas Ile-de-France NC, o macho aí PO, que é o preto, nós usamos nas fêmeas Ile, nós usamos o macho Ile. Nas fêmeas que ainda tem um pouco de sangue Texo, a gente usa o Ile-de-France. As fêmeas Dorper, a gente usa o Dorper. E meio sangue, e aí as que não tem padrão Dorper, a gente usa o Ile-de-France em cima. E aí produz carne nesse montante. Então o rebanho nosso corresponde em torno de 400 animais. E a nossa meta é chegar então a 600 matrizes. E essa é a nossa meta de produção na nossa propriedade. Professor, pensando aí produtor do rebanho comercial que trabalha com as raças lanadas, pela sua experiência nesse protocolo de reprodução, o senhor consegue fazer um intervalo de parto em que tempo, até para tirar essa sazonalidade do mercado em função da reprodução no cio natural? Nós estamos no extremo oeste do Paraná. Nossa média de verão é muito quente. Até pela influência do lago aqui, ele tem dias que vem
um bafo assim, então ele compromete muito nascimentos no verão. Então a gente tenta fazer com que haja nascimentos dos nossos animais até final de novembro. Depois a gente deixa um intervalo para os animais começar a parir a partir de março. Final de fevereiro, início de março. Porque até em março a gente plantou aveia e logo a gente vai estar com a pastada de aveia. E antes disso, porque é um clima mais favorável, os animais passaram o verão e primavera na aveia, então tem uma fonte de nascimento melhor. A gente já observou os nossos lotes nascidos em fevereiro com menor desempenho dos animais do que lotes nos outros períodos. Em função que essa fêmea, qualquer uma das raças, né, não pode dizer, é mais na raça desanada, mais na suanada, não. Tanto a raça Dorper, nós já tivemos Santinês, como a ilha, a Texas, ela sofre muito no verão aqui. Então, o sofrimento é o animal deixar de consumir alimento na quantidade necessária para poder ter um bom desenvolvimento fetal, nascer um animal mais pesado e desenvolver um animal mais pesado. E além do que, nós temos um índice de verminose um pouco maior nas estações mais quentes, e isso interfere principalmente na qualidade do cordeiro. A verminose é um dos grandes problemas que nós temos na propriedade. Nós vacinamos para manqueira, para fute-rute, nós não temos problema com manqueira. A gente não tem problema com outras doenças específicas, porém a verminose é um grande problema que é o nosso desafio. A gente até usa nesses protocolos algumas alternativas de produtos para melhorar a performance. Só que todo produto introduzido se torna caro. Depois a gente vai fazer um manejo de dosificação, a gente explica um pouco melhor essa condição de quais são os princípios ativos que a gente utiliza e por que nós usamos ele às vezes associado para ter melhor performance no rebanho. Perfeito, conversando aqui com o professor Adriano Cardoso Cabanha, Lindamar, aqui no município de Itaipulândia, no estado do Paraná, falando sobre reprodução, tendo a oportunidade de conhecer os detalhes do dia a dia aqui do manejo na cabanha. Professor, um detalhe aqui das instalações, nesse lote que nós estamos aqui, é a utilização do Creep Feed. Como é que tem sido o resultado do Creep Feed? Como é que o senhor avalia o Creep Feed no dia a dia do rebanho? A gente não conseguiria ter um bom desempenho se não fosse o Creep Feed, né? É uma adaptação desde o tempo que, quando eu fiz a minha primeira faculdade com zootecnia, depois fiz veterinária, a gente trabalhava muito com o Creep. O Creep é um resultado formidável. E em cima de todos os trabalhos que nós fizemos durante todo esse tempo na época de produção, o desmame dele, o desenvolvimento pós-desmame, ele é muito superior àquele animal que não consome o Creep Feed. A única coisa que a gente tem que entender do Creep Feeding é que nós temos que trabalhar com dietas em torno de 20 a 22% de proteína. É o melhor resultado. Né? Então, rações comerciais de 14%, 16% não tem um bom desempenho como você formular na tua propriedade ou comprar uma dieta comercial, mas que tenha em torno de 20 a 22% de proteína. Esse é o melhor resultado. Aqui nós fazemos a dieta e utilizamos rações, né, comerciais de fora também. Então a gente usa uma dieta comercial com 22% e nós formulamos uma dieta também na propriedade para o pós-desmama e o período de adaptação. Algumas ações comerciais vêm o pellet muito grande, eles demoram muito para o início do consumo, então a gente utiliza misturado, porque elas vêm melaçada, vêm com saborizado, tem um atrativo melhor e a gente faz a mistura. E aqui na propriedade nós utilizamos o farelo de soja, primordial para a composição de proteico, o milho como fonte de energia, entra a aveia em grão, que é a matéria fibral para estimular o desenvolvimento ruminal. E aqui na nossa região a gente compreende o DDGS, que é um produto aí oriundo da fermentação para produção de etanol do milho, que vai na composição. E além dos aditivos, né, para melhorar a performance. O que são esses aditivos? São aí os minerais, vitaminas, bactérias e algo mais que vai ajudar no tamponamento para não dar acidose para os animais e o controle da dieta, o que consome por dia. Então esses animais se adaptam, crescem, têm uma boa performance. Se nós olharmos esses animais aqui, vocês vão ver que são animais de 7 dias a 10 dias. Então são animais que eles dobraram o seu peso desde o momento que nasceram. São animais aí que nasceram na média de 3,5 kg e hoje pesam em torno de 10,5 kg. Difere muito dos animais de raças, né? Então o Ilha de França apresentando um peso bem superior ao Dorper, porém são características de raças diferentes, né? Um com porte menor com porte maior.
mas a gente observa então esse bom desenvolvimento. E com isso a gente tem esse bom desempenho, chegando aí a 150 dias, com um animal de 40 a 42 kg de peso vivo, indo para abate numa carcaça de 18 a 22 kg, com uma boa cobertura de gordura. Não dá para pensar a ovinocultura sem a utilização da ferramenta ClipFeed, né, professor? É o momento mais barato da vida do animal. O animal, ele come pouco e converte muito. Nós temos aí uma média de 350 gramas diárias de ganho de peso, né? Então, um animal que consome 50 a 100 gramas, porém, produz 350 gramas diárias. Tivemos cordeiro com 400, 450 gramas diária, né? É até um pouco longe daqueles que têm, às vezes, o potencial de 500 gramas, que é peso, quase terneiro, a gente consegue produzir. Nossa pastagem, toda ela é Tifton, alguma coisa de braquiária, onde nós tivemos que fazer volume para as fêmeas, mas a maioria do nosso produto aqui é Tifton, né? A gente faz 2 adubações por ano, a gente usa um adubo nitrogenado líquido, e aí então favorece muito o desempenho desses animais. Perfeito. Estamos vendo detalhes aqui do manejo nutricional, em especial a importância da utilização do ClipFeed, aproveitando essa capacidade dos ovinos de ter uma conversão alimentar nessa fase, e isso demonstrado aqui com os animais que nós estamos tendo a oportunidade de ver nesse lote. Professor, o trabalho que o senhor desenvolve aqui, aliando a ovinocultura com as áreas de plantio de lavoura, nós estamos aqui numa área de compostagem. Como é que é esse trabalho que o senhor desenvolve? Nós tínhamos o aprisco, né? 1,5 m de altura, todo ele com concretado, lavava para debaixo, jogava na esterqueira e depois o produto ia para as lavouras. Com o passar do tempo, o aprisco dá muita manutenção. Sim. Começa a abrir tábua, trancava a cordeira, se machucava a fêmea, se quebrava. Até o dia que um dia eu me machuquei no aprisco, eu não quero mais isso. Arranquei o aprisco fora e introduzi a casca de arroz. Show batido. Nosso município tem uma indústria processadora de arroz, então a gente compra a casca de arroz e eu utilizo o material. Eu tiro a casca de arroz 1 ano e meio depois do que eu coloquei. É mesmo? Então ela vai aumentando, né, vai aparecendo mais esterco, eu coloco as camadas, coloco o cal virgem, certo. Eu faço vassoura de fogo nos coxos, faço uma limpeza, né, trabalho bem isso. E 1 ano e meio depois eu retiro o material todo ele e venho para cá. Aí ele fica mais ou menos mais 1 ano aqui. Aí daqui ele vai para a lavoura. Por que ele fica mais 1 ano? Para poder eliminar o máximo possível de semente de planta invasora. Mesmo assim, você vê um pouco de mata-cavalo que fica por cima que vem, então ele vai trabalhando, né? Então aí depois que é feito esse trabalho, né, de compostagem, e aí todo esse material é esparramado na lavoura. Que a ideia é não infestar a área da lavoura aqui de soja e milho, né? Não infestar a área com adubando, mas sem problema de infestação, para não aumentar custo aí com o defensivo. Né? É para trabalhar a questão de plantas invasoras, né? E é um material muito bom. A casca também ela já está em decomposição. Sim. Porque a casca, quando é colocada, ela sem fazer uma quebra nessa decomposição dela, ela acaba até dando compactação em alguns pontos do solo que tu coloca em grande quantidade. Nesse caso aqui não. Tu pegares aqui um material mais tempo curtido, aqui você já vê uma matéria orgânica já tá bem diluída, bem acabada. Qualquer movimentação ela já incorpora, né? Essa aqui é a última que chegou. Agora nós vamos até o final do ano com o material que a gente tem. No final do ano a gente retira todo o material do material novo, aí vem para cá. Só que antes desse aqui sair, quando eu colher a soja ali em janeiro, fevereiro, vai esse material e aí já vem um outro material para o lugar dela. Isso é importante, isso porque você acaba fazendo um ciclo fechado aqui na propriedade, né? Quer dizer, a questão da sustentabilidade, que é um tema tão hoje em voga e que se tem trabalhado muito, a questão da sustentabilidade da produção agrícola, que é a prática, né? Nós temos uma área chamada os 9, que é 9 alqueire. Onde a gente trabalha os 9 alqueire com esse resíduo e a gente bota pastoreio das ovelhas, a gente já observou que nessa área ela aumenta de 6 a 9 sacos de soja a mais por ano. Mesmo? Então é um produto assim que a gente já fez essas avaliações comparado à área do lado, que são 9 alqueires, onde vai a aveia, os animais vão para o pastoreio ali. Ele não é um pastoreio contínuo, a gente larga ele 2, 3 horas por dia nesse local e nós colocamos esse resíduo lá.
E já o mínimo que produziu por área em relação às outras é 6 sacos a 9 sacos de soja. A mais. E não tem problema de compactação, não tem um problema de estruturação de solo, por causa de ser um solo muito argiloso. Até pelo contrário, a gente consegue produzir mais nessa área. E é uma área que ela encosta na beira-lago, e o nosso grande problema são as lavouras na beira-lago, que tem uma produtividade menor do que as áreas mais altas. E nesse caso já resolveu esse problema em função da utilização aqui da matéria orgânica que está indo para lá. Imagina o adubo que nós não temos aqui, né? Não tenho dúvida. Estruturação de solo, não adianta. Fantástico. Ótimo. Sustentabilidade, aproveitamento, reaproveitamento do material utilizado na ovinocultura nas áreas de plantio de soja e milho. Nós estamos tendo a oportunidade de ver aqui nessa visita de hoje aí na propriedade. Bom, a particularidade da visita de hoje da Expedição Bem Brasil é que eu estou aqui com um especialista. O professor Adriano, além de veterinário, zootecnista, com mestrado, a especialização em nutrição de ruminantes, focado em ovinos, né, com diversos artigos publicados na ovinocultura. Professor, nada melhor da gente falar aqui de planejamento alimentar, planejamento forrageiro, né? É um desafio do produtor. Nós temos um animal que tem uma eficiência alimentar muito grande, de transformação de fibra em carne ou fibra em leite, que tem um ganho de peso muito rápido na fase do nascimento até o desmame. Como é que o senhor vê esse desafio do planejamento alimentar? Como é que o senhor tem trabalhado isso aqui dentro da cabanha? Bom, aqui é a distribuição dos piquetes, a gente tem em torno de 7 piquetes na propriedade. Todos os piquetes são, principalmente, foram plantados tifto, então a gente trabalha com a forragicultura com tifto. Um dos piquetes, como piquete maior, que nós tinha uma necessidade maior de produção por área, que é braquiária marandu. E uma outra área que a gente faz inverno, que seria aveia. Aveia. Então essa aí é uma área de reserva para inverno, para produção juntamente com as ovelhas que estão parindo e animais que a gente prepara para o final do ano para as exposições. Mas a maior concentração é o tifto, né? Pela qualidade de nitrogênio que pode apresentar, chegando até 17%. E a gente consegue aí depois, nas outras áreas, colher o grão de aveia. Então um dos principais ingredientes na dieta é o grão de aveia. Com isso a gente rotaciona as áreas que vai ficar os animais. As matrizes, as fêmeas que vão parir, não recebem suplementação nenhuma. Okay. Elas ficam somente no pasto. Mantém-se suficiente para desenvolver até a aparição. Até a aparição. Nós não suplementamos ela em nenhum momento. No momento que ela pariu, ela vai para um piquete reservado, aonde ela vai ficar separada das demais, ou ela fica presa, né, recebendo uma suplementação no coxo com o cordeiro ao pé. Okay. Isso vai variar conforme a estação do ano, se tem muita chuva ou não tem chuva. Com épocas de chuva, os animais ficam presos, dias de chuva ficam presos, e nos dias que são ensolarados, que vai ter 2 semanas de sol, eles ficam soltos. Mas se a gente vê que a previsão vai ter chuva hoje, daqui uma semana, e vai ser decorrente 2, 3 dias, a gente já deixa preso. Porque não adianta, tu solta, prende, então deixa preso, aí suplementa no coxo. Okay. E a suplementação, a gente compra aí um feno de capim vaqueiro, ele é um feno aquele pré-secado, as bolas, né? Uhum. Então a gente tritura esse feno pré-secado juntamente, depende do momento que está, mas agora a gente está triturando ele juntamente com a aveia. Corta todo dia a aveia e coloca junto, tritura, a gente formula a dieta e disponibiliza para as matrizes que pariram agora. Em outras épocas a gente sempre tem milheto plantado, sorgo forrageiro. Quando é época de milho a gente usa as rebordas da lavoura. Então a gente vai fazendo. Aí a gente faz muito sacos, né? Tá. Vai triturando o material e vai sacando, botando planta e vai guardando. Então a gente tem essa programação. Nossa programação é de 6 em 6 meses. Tá. Eu trabalho de 6 em 6 meses. A minha meta é nunca se apavorar o que eu vou fazer agora. Não, primeiro eu tenho que ter comida, planejar e organizar. Depois eu tenho que ter os animais. Não pode faltar é trato, né, professor? Que a gente vê muitas vezes dificuldade do produtor em determinada época do ano, que fica depois dependente de aquisição de alimento de fora, que nem sempre tem um preço adequado à atividade. Né? Ah, sem dúvida. O maior custo da propriedade é o alimento, né? E tu recuperar um animal debilitado é muito mais caro do que você trabalhar com o animal que você está sempre mantendo ele no padrão para cima. Então o produtor tem que entender isso. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava muito: vende-se a cola para fazer comida para a boca, né? Então isso a gente aprendi. Então os cordeiros que já tem que ir para abate, eu mando já para abate, faço dinheiro e compro a dieta para esses animais, formulo a dieta e a gente acaba aí fornecendo no coxo.
Coxo 2 a 3 vezes por dia, né? Depende do que a gente está trabalhando. E aí temos as metas de acompanhar o ganho de peso. Professor, dentro dessa estratégia, né, os casos dos cordeiros, do nascimento ao abate, tem um manejo desses cordeiros separado das fêmeas em relação à nutrição, ou eles acompanham as fêmeas a pasto também dentro do mesmo manejo? Eles vão no mesmo ritmo, eu não faço aquele prender os cordeiros, uma mamada por dia, não. Eles acompanham, se alimentam do que tem aqui de Tipton, chega, mas o creeping para eles é direto, né? As instalações elas ficam abertas, sempre esperando as fêmeas. Então elas vêm, fazem o manejo de passado nos piquet, para ver se não ficou cordeiro para trás. O Tipton dá muito baraço. Eu já tive cordeiro enrolado no pescoço. Se enrosca, né? Enroscado. Fica parado, né? Já perdi cordeiro trancado no meio das árvores de cipó. Então são fatalidades, né? Mas a gente tenta sempre evitar o máximo possível. Então eles ficam soltos com as matrizes vão para o coxo, né? Quando a gente suplementa, porque elas estão amamentando, e os cordeiros aí no creeping direto, né? Eles é à vontade, o meu creeping isso é importante. À vontade. A gente teve a oportunidade de ver o creeping ali, a gente viu essa... E que faz uma diferença, né, professor? É à vontade, grande. Tanto enquanto ele estiver cruzando, ele consiga entrar dentro do creeping, é à vontade. Então eu forneço mais ou menos em torno de 25 kg para esses maiores de aveia por dia. Então quando eles são novinhos, até 90 dias, eles recebem um suplemento formulado até 22% de proteína. Depois dos 90 dias eles acompanham as mães, os machos tiram do rebanho, deixam as fêmeas, e as fêmeas ficam no creep aí às vezes um pouco mais na amamentação, até eu começar com o protocolo para inseminar, e elas recebem aí uma quantidade mais ou menos umas 500 gramas por dia por animal. Professor, falando aí de pastagem, falando desse manejo nutricional, em especial focado nos animais a pasto, como é que tem sido o desafio do manejo com a verminose? Esse é o grande problema, porque não é questão do pasto, meu maior problema talvez seja nas instalações, né? Porque a gente não tem como contabilizar a quantidade de ovos e vermes nos coxos, no chão, porque a ovelha, como ela aprende com os lábios, quando cai qualquer milho no chão, uma coisinha, ela vem comer. Então esse é um problema, ela tá parada, ela tá ociosa, ela pega e começa a mascar um pouquinho a mamadeiro, a madeira, um corte de coxo, e isso aí transmite, né? Então a gente sabe que isso é um meio de transmissão. E outra, a gente tenta evitar o máximo possível, sempre desseco, de onde desce a água, eu desseco a grama na saída da água, das aguadas, para evitar que o churume venha para cá e ali fique mais exposto, só e mete o vassoura de fogo e cal e vamos manejando. E aí vou fazendo acompanhamento na universidade para ver se as minhas ovelhas estão com alto índice ou não de verminose. É usar as ferramentas adequadas para manejar de fato, né, professor? Fazer o PG, fazer famacha, vermifugação estratégica, para que a verminose não seja um problema, e sim conviva com ela sem prejuízo econômico, né? A gente tem tentado eliminar também todos os animais que apresentam, que são recorrentes, né, da verminose, ela já vai para o piquete de engorda. Então, um animal que ela não fica, PO, não é PO, seja o que for, vai para esse piquete e a gente vai eliminando. Tem fêmeas aí que, se quisesse, nunca precisava dosificar. Então, agora o rebanho, a gente faz um manejo, eu tenho por base o manejo do famacho, mas eu não utilizo ele como padrão. Por que eu não utilizo como padrão? Porque eu teria que ter funcionários somente para isso, né? E como a gente tem lavoura e é plantio, às vezes está sobrecarregado, aí manda o caminhão para descarregar, tem que ter alguém junto e tu não tem como ficar o dia inteiro observando essa aqui, aquela ali, vamos passar de novo, e são muitos animais, mas eu uso como padrão. Quando eu vejo, né, que diminuiu aquela incidência de ter os animais com os olhos com a mucosa mais vermelha, que está indo para o rosado e que isso aí ultrapassou o meu limite, dosifico tudo parelho. Né? Mas é o errado, mas é a maneira que eu consigo adequar em função até das outras atividades que a propriedade tem, né? Estou falando aqui de manejo nutricional, Cabanha Lindamar, com o professor Adriano, tendo a oportunidade de falarmos do planejamento forrageiro, do planejamento alimentar para o ano todo e em especial do manejo e controle da verminose. Professor, nós estamos com mais um lote aqui da cabanha, como nós falávamos há pouco do manejo alimentar, aqui nós estamos vendo já o resultado desse trabalho que o senhor tem feito aqui, né? Com relação ao desmame, né? Como é que o senhor tem feito esse controle do desmame na propriedade? Desmame varia muito da época do ano.
Em épocas que tem uma restrição um pouco maior e a fêmea sente mais e vai demorar mais tempo para recuperar elas, eu desmamo os animais mais cedo. Quando é um momento que elas estão na veia, que os animais têm um objetivo de ganho de peso junto com a mãe, eu levo até 90 dias. Se nós olharmos esses 3 borregos que estão aqui, desse pretinho que é o NC, o Illy NC e os demais, vocês vão ver que esses são animais que estão fechando 90 dias na casa aí dos seus 36 a 38 quilos no desmame. Eu já desmamei animais superiores a 40 quilos, dependendo da época do ano. Épocas como o verão, que aí tem mais braquiária, é mais Tifton e menos suplementação, são animais que são desmamados um pouco mais leves. Mas a média fica acima de 35 quilos os animais, né? Então aqui são lotes de animais que ainda não foram desmamados, vão ser desmamados e com uma diferença deles de mais ou menos 30 dias. Então os animais que derem agora 90 dias, todos eles eu vou desmamar. Até porque as fêmeas vão para protocolo de IATF, eu preciso dar esse descanso para elas. Professor, a gente vê aqui nesse caso, né, com o resultado desse, os animais a campo, usando o Clip Feed, já desmamando com peso desse, para acabamento, os animais direcionados para corte, rapidamente, com pouco tempo de confinamento, os animais estão prontos para abate, né? 45 dias a média, fica no confinamento. 45 dias, no máximo 60 dias, quando eu quero levar aí os animais a produzir uma carcaça com 22 quilos. Que vai muito do mercado que exige, né? Quando é um mercado de restaurante, que eles querem uma carcaça um pouco mais pesada, que é a carcaça de 20 a 22 quilos, aí ficam 60 dias ainda no confinamento. Agora, aquele que é o consumidor, que quer comprar ele no supermercado, aí a gente trabalha aí com carcaças de 18 a 20 quilos. Como o senhor comentava há pouco, né, professor, também com relação à raça Illy de France, né, comparada às demais raças, mas em especial falando da Illy de France, com essa capacidade de ter essa velocidade, a precocidade, um bom acabamento de carcaça e a qualidade da carne, né? Sem dúvida. O que a gente procura hoje é produzir uma carcaça padrão, né? Então, se nós pegarmos esses animais, eles têm estrutura para isso. Uma fêmea com boa condição de habilidade materna produz uma quantidade de leite suficiente para manter os animais e a gente vai adaptando. O nosso sistema ela tende a ser, nos próximos anos, 100% o Illy de France, né, não tendo raças cruzadas e a outra raça ficando com uma base menor para uma clientela mais específica que é o Dorper. Mas a nossa base, onde a gente vai manter a produção e o alinhamento de produção é o Illy de France. Os resultados deles não se comparam aos demais. É muito precoce, habilidade materna excelente e um manejo por ano que nós fazemos, que é a esquila dos animais, que agora no final do mês já vem um pessoal, vem um grupo de fora que faz a esquila desses animais. Então é essa precocidade que a gente busca, animais padrão, tanto para um supermercado como um restaurante. Produção de cordeiro a pasto, Cabanha Linda Mar, com essa oportunidade de conhecermos aqui esse projeto com muita eficiência reprodutiva, nutricional, consequentemente produtiva e com as qualidades da raça Illy de France. Professor, dentro dos critérios aqui da Cabanha Linda Mar, nós estamos vendo um lote aqui, né, que o senhor está fazendo o trabalho de desverminação, e uma dúvida frequente do criador é como escolher princípio ativo e quando trocar e se necessário trocar. O que o senhor poderia falar dentro dos critérios que o senhor utiliza, do conhecimento que o senhor tem aqui, trabalhando não só a propriedade, como a pesquisa acadêmica? Nós fizemos um levantamento aqui na propriedade para ver qual princípio ativo tem maior eficácia, né? Qual que tem mais resistência e qual que tem mais eficácia. E aqui se comprovou que a base de Closentel tem uma eficácia maior do que os demais, ficando o Closentel melhor eficácia, depois usar o bendazol, o disofenol, lavimizol, por último as ivermectinas. Com isso a gente utiliza de padrão trabalhar sempre o mesmo até começar a dar uma resistência, aí eu migro para outro. Então tem vermífugo que só volta para a propriedade quase 2 anos depois. Mas eu já observei na ivermectina voltando quase 2 anos depois com problema de resistência na ivermectina, as outras não. E agora eu fiz um teste com um produto chamado Dueto, que ele é heprino e doramectina, e teve um bom resultado, muito bom resultado. Então agora, nesse momento, hoje eu estou buscando via oral, esses animais ficaram em jejum,
E o dia inteiro, desde ontem, que elas não vieram do pasto, não foram mais, por isso dessa aberração toda. E agora eu vou dar um vermífugo oral para elas, a base de albendazol. Vou utilizar aí, próxima vez, daqui uns 80, 90 dias, e aí 3 vezes, e depois eu volto com outro produto ativo. Professor, se o produtor, na prática, quiser fazer esse tipo de análise, de avaliação do princípio ativo, qual é o procedimento que o produtor tem que fazer? E é um procedimento caro de se fazer? Não, é estritamente barato, até pelo resultado que a gente tem. Contactar um veterinário ou fazer as coletas, né, via retal, coleta o material, coloca numa caixa térmica, não contar direto com gelo, leva diretamente ao laboratório, lá eles vão fazer a análise e vão te dar a resposta. Então o que eu faço? Eu coleto as fezes do número X, mais ou menos 10 a 20% do lote, gosto de fazer um N maior, aí eu coleto, mando para o laboratório e dosifico os animais. 7 dias depois eu venho, coleto de novo o material e mando para análise para ver se aquele material teve resultado ou não. Então, quando eu fiz o teste, eu fiz tudo junto. Eu peguei 15 ovelhas e apliquei em 15 ovelhas o closantel, o albendazol e fui fazendo. Perfeito. Então fica aí a dica para o produtor que está acompanhando aqui essa nossa visita, aqui com o professor Adriano, que também é especialista no assunto, médico veterinário e zootecnista, para que você possa dosificar de forma adequada e evitar a troca do princípio ativo e uma análise adequada. Professor, em algumas situações a gente encontra isso na propriedade, né? Necessidade de auxílio de parto, principalmente pelo tamanho do cordeiro ou às vezes a idade da fêmea, a primeira cria, né? Massagear bem, desobstruir, para que ele não se engasgue, né, com líquido. Deixar ele. Aí mais um parto na propriedade com auxílio aí, dentro da necessidade, às vezes, em algumas situações, seja parto distóxico, tamanho do cordeiro ou idade da fêmea. Importante de auxiliar no parto, sempre usar luva ou antes do procedimento lavar bem as mãos. A ovelha ela acaba abandonando o filhote se tiver as mãos sujas, que fica até pelo estresse. Agora vamos deixar a mãe lamber essa cria, deixar com o cordeiro. Às vezes ela não aceita. E nós desenvolvemos uma técnica aqui que é nunca deixar a mãe sozinha com o cordeiro quando ela abandona. A gente bota um buçalzinho, deixa ela com o rebanho, 4, 5 vezes por dia, passa por ela, pega o cordeiro e faz mamar. Terceiro, quarto dia ela já dá a posição de abaixar o ventre para amamentar. Deixou ela isolada com o cordeiro, ela não aceita, ela não pega mais. Deixando junto com o rebanho, auxiliando, fazendo ela mamar, logo ela pega o amor ao filhote e ela acaba aceitando. E fazer ela sentir-se mãe, né? Vai botar o mais próximo possível o cordeiro da mãe e deixar ela fazer o trabalho que ela nasceu para isso, que é a habilidade materna. Professor, nós falamos aí da estratégia da suplementação alimentar para as ovelhas que eventualmente recebem a suplementação,
o senhor está fazendo aqui essa mistura. Explica um pouco para a gente desse trabalho. Eu faço uma dieta para os carneiros que vão para exposição. Os carneiros, né, animais com mais de 14 a 16 meses, em torno de 18 a 20% de proteína. Os cordeiros, né, os borregos mais novos, com 22%. Sempre cuidando para evitar cálculo renal. A gente adiciona alguns aditivos para evitar isso. Porém, aqui a gente usa como volumoso a aveia, né? A aveia está encaixada já. O feno pré-secado de capim vaqueiro. A gente tritura junto para poder maximizar o consumo, para evitar desperdício. Aí a gente faz uma dieta com 22% de proteína e também uma de 18%. A gente faz a mistura e dá a quantidade exata para cada animal. Hoje, o que eles consomem da dieta por dia são aqueles animais que vão para reprodução ou aqueles animais que vão para exposição. Uma vez que o que a gente mais fortalece aqui é a questão do creep feed, que é fazer uma dieta específica para os cordeiros para adaptar já desde o início. Agora vamos passar na forrageira para desintegrar um pouco esse material para poder ter um consumo melhor e também para melhor misturar. Porém, sempre tentando evitar a capacidade desse produto aqui com baixa fibra, né, ou fibra muito curta, acabar dando uma acidose nos animais. Então a gente faz aí um corte onde ele fica em torno de 4 a 5 centímetros, até para o consumo dele ser proporcional durante o dia inteiro. Esse aqui é algum dos carneiros que a gente tem pai de cabanha, né, para produção tanto de cordeiro como genética. São animais que a gente sempre adquire na Expo Inter, de nomes renomados da ovinocultura gaúcha. E um exemplar do Ile-de-France, um animal que pesa em torno de 152 quilos, quando a última vez nós pesamos estava com esse peso. A estrutura desse animal, né, comprimento, arqueamento, largura, estritamente um animal propício a produzir carne de qualidade. Então são esses exemplares que nós usamos como a base da nossa genética, carneiros de procedência que realmente sejam grandes campeões ou linhas de campeões Expo Inter, e o que nós temos de melhor a gente tenta trazer para dentro da Lindamar. Por isso só tem tido a oportunidade de fazer congelamento de sêmen dos animais aqui da cabanha, né, professor? Isso, até um dos carneiros ele está lá na instituição, no Centro Universitário FAG, em Cascavel, onde a gente está coletando sêmen desse animal para utilização aqui nosso, né? A gente é um carneiro que já tem uma idade para final, então a gente quer aproveitar o máximo do sangue desse animal, uma vez que ele tirou o 3º lugar na Expo Inter. Então esse animal a gente quer preservar um pouco das doses deles, porque botou muito animais pesados, animais com característica padrão racial, já que é um animal que uma das maiores características dele fez uma boa cabeça, né? Ou seja, uma formatação do Ile-de-France. E o senhor também, quando faz aqui o EATF, o senhor faz a coleta de sêmen a fresco para fazer inseminação aqui também? Isso. O carneiro sempre é um ponto de interrogação, né? Pode ser que no dia que tu vai fazer a coleta, não deixe a boa coleta dele para fazer a fresco. Então a gente tem esse sêmen congelado já para isso, para poder utilizar nos momentos que a gente não tenha tanta quantidade, a gente aí complementa com esse sêmen congelado. Nós congelamos, coletamos ele para ficar na propriedade, é nosso uso pessoal. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Fazendinha? Digamos que não seja bem uma fazendinha. Juntos somos 200 cooperados e contando. A força das nossas fazendas juntas é o que torna a nossa cooperativa referência na região. Região? Tá. É no Brasil todo. Eu sei. É de arrepiar mesmo. Sentir na pele. Sentir na carne. Esse é o nosso propósito. Nosso cuidado e acompanhamento começa lá na fazenda, unindo a tradição e a tecnologia. Todo esse trabalho
continua na nossa cooperativa, unindo a força do campo com a força de pessoas preocupadas com a qualidade e a excelência dos produtos, garantindo a certificação, o sabor e a confiabilidade do que é entregue para os nossos clientes. Queremos que nossos produtos alegrem momentos, proporcionem conexões e experiências. O sabor da nossa carne também tem gostinho de felicidade. Cooper Aliança não é apenas uma cooperativa, é um sinônimo de parceria, qualidade e emoção que se sente na carne. Professor, eu queria aproveitar também da sua experiência enquanto acadêmico, né? Enquanto na área da docência, o senhor passou pelas fases também do mestrado, doutorado, hoje professor universitário, tem ações de extensão, e nós passando pela Expedição Bear Brasil por vários estados por onde a gente já teve, a gente vê que nós temos muita qualidade de trabalho científico, nós temos muita pesquisa extremamente interessante, com temas extremamente pertinentes e que podem, né, contribuir muito para o avanço e a melhoria constante da ovinocultura. Mas a gente percebe uma dificuldade disso chegar lá na ponta, chegar no produtor. Como é que o senhor vê isso? O que o senhor acha que poderia ser feito? O que falta para que essa ciência caminhe mais lado a lado com o produtor? Deveria estar diretamente a questão das sociedades rurais, né? Sociedades, cooperativas e associações específicas de ovinos, ovinocultores, e até mesmo o ovinocultor. Nós temos uma demanda muito grande de alunos que têm que fazer TCC, alunos que querem fazer pesquisa e que muitas vezes não têm as propriedades. E a gente gostaria que tivesse mais propriedades inseridas nesse sistema e que a gente possa estar trocando essas informações. Veja bem, nós fizemos agora alguns trabalhos com Futurroot, fizemos trabalho com Ectima, nós fizemos trabalho, os últimos trabalhos foi tentando identificar quais são os principais produtos que são mais atuantes na desvermifugação, né? Aquilo que não tem resistência. Então são trabalhos que a gente tem feito e que muitas vezes a gente tem ganhado prêmio nessas publicações. E a gente utiliza a base de um círculo grande de propriedades para tentar ter o máximo de N, né? O máximo de propriedades e animais para poder estar inserido nesse sistema. Até a gente tem estamos montando alguns programas dentro da instituição para alimentar os dados diariamente da coleta, nascimento, ganho de peso, porque os softwares hoje que tem, sempre tem um déficit, né? Então a gente está tentando desenvolver um software que realmente seja utilizável na propriedade, que eu possa estar no celular, que eu possa chegar, alimentar a ovelha número tal, tem bicheira, a ovelha tal, está sempre com verminose, aí eu já puxo histórico. A gente tem que trabalhar com isso para poder fazer essa rastreabilidade, que ela seja mais próxima à realidade do produtor e que ele possa estar utilizando. Dá coisas simples, de acesso simples, de inserção e alimentação no sistema simples. E então tudo isso é o que a gente busca, né? Buscar essas propriedades parceiras, essa propriedade para tentar identificar. Muitas propriedades não buscam, porque é feio o que eu tenho, são poucos animais, mas tu não tem problema. Se tu tem problema, tu tem que buscar a solução. Então nós estamos aqui para levar a solução para vocês. Então é isso que a gente gostaria que viesse, alguém que trouxesse essas demandas para a gente poder estar trabalhando com isso aí. Fica a dica aí para as associações de produtores, sindicatos rurais, Federação de Estado da Agricultura, né, para aproximação com a Academia Brasileira, buscando efetivamente trazer os problemas e as demandas para que as soluções caminhem juntos. A Academia está aqui, com pessoas de extrema competência, de extrema qualidade científica, e nós precisamos fazer isso caminhar junto. Fica a dica aqui do professor Adriano. Professor, nós vamos caminhando para o final dessa nossa visita aqui. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente o senhor ter dedicado o tempo da sua agenda para nos receber, parabenizar pelo trabalho que nós vimos aqui, parabenizar a sua equipe de colaboradores, né, agradecer ao seu sócio, né, também aí pela oportunidade, e que a gente possa ver trabalhos como esse aqui serem replicados no estado do Paraná fora. Parabéns aí pelo trabalho, pela oportunidade. Quem quiser fazer contato, tem um Instagram, um telefone de contato aqui da Cabanha para comercialização, que a gente possa divulgar? O Instagram é Cabanha Lindamar, né? Ok. Então, entre lá,
@cabanha Lindamar, cabanha _ Lindamar. Perfeito. E o contato é o meu contato, né? Aqui é o 45 999668181. Número fácil, muito fácil de decorar, né? Segue o link aí, tanto do Instagram quanto do telefone de contato aqui do professor Adriano, para que você possa conhecer mais detalhes, fazer contato, vir aqui na cabanha e levar animais de qualidade aqui de Gerente. Professor, nós vamos caminhando para esse final. Obrigado, meu Deus, sucesso. Obrigado. Felicidades, tudo de bom. Bons retornos, e a próxima, sei que é Rio Grande do Sul, vão te receber de braços abertos. Tenho certeza disso. Um programa desses não é qualquer dia que a gente tenha a satisfação de receber aqui no extremo oeste do Paraná. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. E que prestigiem sempre assistindo os melhores programas da ovinocultura desse país. Obrigado, professor. Você que acompanha a Expedição Bem Brasil, nos siga no Instagram, no Facebook, para acompanhar essa jornada, e o vídeo completo desta e de outras visitas você assiste no canal do YouTube. Forte abraço, avante, ovinocultura e caprinocultura, Expedição Bem Brasil, mostrando o Brasil que muitas vezes o brasileiro não conhece. Forte abraço, até a próxima.